todos, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre modelos evolutivos e como a gente pode selecionar o melhor modelo evolutivo utilizando o programa JModel Test. E também eu vou mostrar para vocês que modelos evolutivos estão errados, sim, estão errados. Eu sei que é uma ideia contra-intuitiva, mas vai fazer todo o sentido para você. Então, vamos lá, vamos, sem mais delongas, começar aqui. Então, sobre o famigerado modelo evolutivo. Antes de eu explicar para vocês por que modelos evolutivos estão errados, afinal de contas, como assim, professora, você está ficando doida? A gente vai fazer uma árvore de filogenética ou vai fazer uma datação no bicho, o que a gente faz? A gente pega e faz a estimativa dos modelos evolutivos, que descrevem aquela região que a gente está usando. E aí agora você está me falando que modelos evolutivos são errados? Sim, eles são errados, porém eles nos ajudam muito. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como ainda sendo errados e por que são errados, eles ainda nos ajudam. Então, antes de mais nada, eu sempre gosto de definir. Eu converso sempre com vocês sobre definição, né? Sobre o que é que nós estamos falando, né? Então, quando eu falo de modelo evolutivo, nada mais é do que o cálculo das probabilidades de mudança entre os nucleotídeos ao longo dos ramos de uma árvore filogenética. Simplesmente isso. Qual que é a probabilidade de mudar de um estado para o outro, de um sítio para o outro, aliás, de um estado para o outro, num único sítio, num determinado sítio, naquele ramo da árvore? Isso é o modelo evolutivo. Não entendi? Fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai olhar isso daqui para você entender. Antes de você efetivamente estimar o modelo, qual modelo descreve a sua árvore, a gente tem uma gama de modelos que a gente escolhe. Então, são hipóteses. Porque também a nossa árvore filogenética nada mais é do que uma representação gráfica entre os organismos que você está estudando, que mostra o caminho do tempo evolutivo de um ancestral comum a diferentes descendentes. Então, perceba que aqui a gente tem uma árvore filogenética, a gente tem esses pontinhos aqui, ó, em que a gente tem a diversificação. Por exemplo, aqui eu tenho C e tenho D. Esse pontinho aqui, o pontinho de ramificação, em que eu tenho essa divergência. A gente tem esse pontinho aqui, mais atrás, que representa o ancestral comum mais recente. Aqui nas tips, ou nas pontas, nós temos as espécies de interesse e os ramos que representam aqui essa relação entre os organismos. Quando nós estamos trabalhando com filogeografia, a gente vai trabalhar com indivíduos de uma mesma espécie. Então, a gente busca entender qual é a relação entre aqueles indivíduos e se nós temos grupos que se formam ali, e a gente utiliza algumas ferramentas sim da filogenia para isso, tanto que os modelos evolutivos eles vêm daí, mas a gente usa também a árvore de coalescência, que diferente dessa árvore aqui que eu estou mostrando para você, que é uma árvore filogenética, a árvore filogenética começa aqui de trás, então do ancestral, e aí eu vou andando, vou caminhando. Então, eu começo do ancestral, vou caminhando, contando essa história para eu entender como é que foi essa diversificação e as relações entre os organismos que eu estou estudando. Enquanto que a nossa árvore de coalescência, eu começo daqui e vou contando a história para trás, quando os genes se encontram no tempo. Então, é o inverso. Coalescer é encontrar-se no tempo. Então, eu tenho aqui duas linhagens. Quando é que essas linhagens elas se encontraram no tempo evolutivo? Sendo que uma coisa muito importante da gente colocar é que árvores filogenéticas são hipóteses, tá? Hipóteses. Como assim, Nath, hipóteses? Simplesmente são hipóteses. Pode ser que amanhã você adicione mais um gene na sua árvore, você faça uma outra abordagem, você descubra outro organismo, coloque ali e mude toda a relação que você está observando. Então, por isso ela é uma hipótese, assim como os nossos modelos evolutivos são hipóteses. Então, por que eu estou mostrando essa árvore filogenética aqui para vocês? Porque eu falei para você ali atrás que os modelos evolutivos, eles então são o cálculo dessas probabilidades de mudança
entre os ramos das árvores filogenéticas. Então, por isso eu preciso que você saiba o que é uma árvore filogenética, porque senão eu vou estar falando, é mudança de sítio, mas o que é uma árvore filogenética? Então, agora você já sabe que uma árvore filogenética é uma representação gráfica entre os organismos que você está estudando e é uma hipótese, tá? Plausível de ser contestada a qualquer momento e que essa árvore filogenética, ela mostra o caminho evolutivo através do tempo, tá? Então, a gente faz essa observação, então, de mudanças que ocorrem aqui nesses tips, nesses ramos. E como assim mudanças? Vamos olhar aqui um alinhamento, porque aquela representação gráfica que a gente viu, aquela representação da árvore filogenética, ela vem disso daqui. Isso daqui é um alinhamento. Você, quando vai trabalhar com ela, precisa fazer um alinhamento. Quando nós fazemos alinhamento, a gente assume homologia, ou seja, uma ancestralidade comum, uma ancestralidade entre os sítios que nós alinhamos. Então, eu vou pedir para quem está olhando aqui o alinhamento, descobrir, assim, olhando rapidamente, se consegue ver onde é que é o ponto de mutação que a gente tem nesse alinhamento aqui. Onde está o óleo? Enquanto vocês vão observando, eu vou conversando com vocês, mas tentem encontrar aí na tela, só pelo padrão de cor, eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, tá bom. Então, olha só no alinhamento. Você já deve ter olhado aí, talalá, e verificou que aqui a gente tem uma diferença. E tem outro pontinho aqui também que a gente tem uma diferença, que é bem aqui, ó. A gente tem um pessoal com C, com citosina, outro pessoal com timina. E nesse bloquinho aqui, a gente tem, por exemplo, aqui nesse sítio, alguns indivíduos com A, outros indivíduos com T. Alguns indivíduos com A, outros indivíduos com C. E assim por diante. Então, olha, tinha um aqui que eu não tinha visto, safadinho. Aqui a gente tem uma timina, aqui citosina. E assim por diante. O que acontece? Aquela árvore filogenética, ela é um espelho disso daqui, tá? Dessas mudanças entre os sítios evolutivos, e a partir disso a gente consegue tecer as relações filogenéticas. E o que são os modelos evolutivos? A gente não tinha conversado que o modelo evolutivo, ele vai verificar a probabilidade de um sítio alternar para outro sítio num ramo. Então, essa alteração de sítios que a gente tem, essa mudança dos sítios, nada mais é do que esses pontos de mutação que a gente tem aqui. Então, qual que é a chance de um T para um C? Qual que é a chance de um T para um A, um C para um G, naqueles ramos que a gente observou? Então, é isso que vai acontecer. A gente vai fazer o cálculo de uma mudança de base de um sítio para o outro. O sítio, gente, é a posição. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu estou com a posição 33. O sítio é a 33. E nesse sítio 33, eu tenho... Ah, o Rafael acertou. Onde é que está a mutação? Parabéns, Rafael. Então, nesse sítio aqui, ó, o 33, eu tenho uma mudança. Em alguns indivíduos eu tenho T, em alguns indivíduos eu tenho C. Por outro lado, por exemplo, aqui no 35, eu tenho sítios invariáveis. O que seriam os sítios invariáveis? São aqueles que não variam. Então, a gente tem essas proporções de sítios que são variáveis, de sítios que não são variáveis. Como é que ocorre essa mutação? Tudo isso entra para calcular o modelo. Então, eu acho que agora ficou bem costuradinho, né? Que são os modelos evolutivos, né? Que são essas probabilidades de mudança nos sítios, de uma posição para outra nos ramos. E esses modelos, eles explicam aquele padrão que a gente observa numa árvore filogenética, que também é uma hipótese, tá? E isso é a partir, então, de uma região que nós estamos estudando, ou várias regiões, em que nós alinhamos assumindo homologia ou uma ancestralidade comum para aqueles sítios. Muito bem. Acontece, gente, que modelos evolutivos não são reais. Modelos evolutivos são simplesmente uma forma que a gente tem de descrever os nossos dados. Isso não significa que o que a gente está vendo ali naquela descrição, de fato, é o que ocorreu. Até porque quando a gente vai fazer essas análises contemplando os modelos evolutivos, a gente tem um monte de modelo evolutivo que já foi descrito na literatura por várias pessoas ali, por vários autores, e dentre aqueles modelos que nós temos, o programa vai escolher aquele que melhor explica o que foi encontrado nas suas sequências. Não significa ser o modelo das suas sequências, tá? Então, eu vou aproveitar e vou ler uma definição que eu gosto muito
desse livrinho aqui, eu não sei se vocês conhecem, ele é um livro super legal, Métodos de Análise em Filogenética, é um guia do professor Horácio. Gente, pensa num livrinho bacana para quem trabalha com filogenia. E olha só o que ele pontua. Para a construção de uma árvore filogenética, a partir das sequências nucleotídicas ou aminoácidos, usando um método que se fundamente em uma hipótese evolucionária, é necessário construir uma matriz de distâncias baseadas em um dado modelo de substituição nucleotídica. Então, essas distâncias que a gente verifica dentro das matrizes são embasadas nessas alterações nos sítios. Tá, mas se são hipóteses, se os modelos não são efetivamente aquilo que explicam o que eu vejo na realidade, por que cargas d'água eu vou utilizar modelos evolutivos? Não consigo compreender isso, professora. Pensa bem, olha só, aqui a gente está com uma imagem do sistema de metrô de São Paulo, tá? Esse sistema aqui, queria colocar de Goiás, a gente queria, mas não temos, no caso, metrô em Goiás, nem em Goiânia, e nem em nenhum lugar. Então, eu peguei de São Paulo. Aqui é o seguinte, por exemplo, se eu estiver em Ana Rosa e eu quiser descer ali na Sé, que é o cruzamento da linha vermelha com a linha azul, eu sei quantos pontos eu tenho para poder descer aqui na Sé. Eu sei quantas paradas eu tenho para descer nessa estação. Tranquilo. Só que se eu pegasse esse mapa de São Paulo e alguém falasse, olha, Natácia, você tá aqui na Paraíso, na Ana Rosa, e você precisa descer na Sé. Eu ia olhar esse mapa e ia falar, muito bem, obrigada, ficarei parada aqui sentada, porque não sei como fazer isso. Não sei, simplesmente. Porque esse mapa aqui, ele é muito complexo, mas ele representa o que nós vemos na cidade, ele representa a realidade. Só que do que me adianta esse mapa aqui de São Paulo, que representa a realidade, se eu não consigo chegar até a Sé nele? Eu olho e penso, tá, beleza, é um mapa realístico, é lindo, maravilhoso, mas ele não me leva ao destino que eu preciso ir. De modo tal que quando a gente compara este mapa aqui, que é um mapa que seria uma representação da realidade, né? O mapinha do metrô, e a gente olha para o mapa da cidade de São Paulo, qual que seria mais útil para você se você não conhecesse, não soubesse nem para onde ir, quando você está tentando descobrir quantas paradas tem entre onde você está e o seu destino, se você fosse escolher? Eu ficaria com esse daqui, né? Que é a representação. Não é a realidade, mas com ele eu consigo ir para algum lugar. Os modelos evolutivos, gente, é a mesma coisa. Eles não representam a realidade em si do que aconteceu naquelas sequências, a gente não consegue acessar na totalidade a verdade, mas eles nos ajudam a compreender de uma maneira tal que a gente possa estimar uma árvore filogenética, que a gente possa fazer uma datação, entendeu? Então, por isso que a gente se utiliza dele, mas o que você tem que ter em mente é que são apenas modelos. E, via de regra, modelos não necessariamente representam a realidade. Seguinte, vamos olhar aqui agora para essa estrutura das bases nitrogenadas que nós temos no DNA. A gente tem 4 possibilidades de ocupação em um sítio. Então, a gente tem a possibilidade deste sítio ser ocupado, né, desta posição na sequência de DNA ser ocupado por uma adenina, por uma citosina, por uma guanina e por uma timina. Temos essas 4 possibilidades, tá? Quando a gente trata de modelos evolutivos, uma coisa que eles avaliam os modelos é a probabilidade, a chance de ocorrer ou a frequência em que ocorre uma transição. As transições, elas ocorrem quando você tem a mutação de uma base nitrogenada para outra base nitrogenada que seja da mesma natureza. Então, eu vou ver uma purina sendo trocada por uma purina. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando que vai ser uma adenina trocada por uma guanina. Isso é uma transição. Ou uma citosina trocada por uma timina. Porque a citosina é uma pirimidina e a timina também é uma pirimidina. Então, aqui são transições. Como elas têm a natureza molecular muito próxima, tá vendo? Geralmente, a gente observa essas mutações com uma frequência um pouquinho maior, porque passa ali meio que despercebido pelo sistema de reparo
do organismo, né? Então, essas aqui são as computações que a gente tem. Probabilidade de C para T, de T para C, de A para G, de G para A, nas transições. Quando você faz a estimativa dos modelos evolutivos, ou agora aqui nós vamos começar a falar de modelos de substituição nucleotídica, você vai ver as transições com a sigla TI. Então, logo a gente vai fazer a prática e vocês vão entender o que eu estou falando, mas quando a gente faz ali a nossa seleção de modelos, eles dão ali qual que é a taxa de TI. Então, qual que é a taxa de transição? Qual que é a frequência de transição que ocorre nas sequências que você está avaliando para um determinado gene? Beleza. Se a gente tem as transições, os modelos evolutivos também consideram transversões. Transversões são as alterações que nós temos de uma base de uma determinada natureza. Então, por exemplo, uma purina sendo alterada para uma outra base de outra natureza, como a pirimidina. Então, seria, por exemplo, uma adenina, que é uma purina, sendo trocada por uma timina, que é uma pirimidina. Uma citosina por uma guanina, uma adenina por uma citosina, e assim por diante. Então, tudo isso aqui a gente considera nos modelos evolutivos. Mas vocês vão perceber que nem todos, porque são vários modelos que foram descritos por vários pesquisadores. E aí, as transversões, elas são colocadas na literatura com a abreviação de TV. Então, toda vez que você vê TV, qual que é a proporção, qual que é a frequência de taxas de transversões, ou seja, trocas entre bases de natureza distinta que nós temos para aquela região que nós estamos avaliando, beleza? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá bom? Ninguém fica para trás. Beleza, professor, então tá. Então, a partir disso, eu posso dizer que eu tenho uma matriz? Sim, você tem uma matriz de taxa. Por quê? Porque haverá uma taxa em que você vai sair de A para G, haverá uma taxa que você vai sair de C para T. Então, tudo isso é considerado no nosso modelo evolutivo, sendo que as frequências das bases que você tem, que ocorrem naquele alinhamento, tem que ser 100%. Então, quando você somar a frequência de adenina, a frequência de guanina, a frequência de timina, a frequência de citosina, você precisa ter 100%, beleza? E aí a gente tem os modelos, os diferentes modelos. Aqui eu vou mostrar para vocês uns 4, 5 modelos, mas assim, há uma infinidade de modelos, tá? Só para que vocês entendam mais ou menos como funciona. Um dos mais simplesinhos que nós temos é o JC, Junks e Cantor. JC é o nome dos autores que descreveram esse modelo, tá bom? Então, neste modelo mais simplesinho, ele fala o seguinte, que a frequência com que ocorre uma troca de A para C, a frequência com que ocorre uma troca de A para G, de C para T e assim por diante, não importa se é transição, se é transversão, que essa chance é a mesma, ela é igual. Então, isso é o modelo. E que as nossas frequências, as frequências das bases também são iguais. Então, você vai ter a mesma frequência da adenina, da citosina, da guanina e da timina. É o modelinho mais simples que a gente tem, beleza? E aí, esses modelos, eles vão se refinando. Cada autor vai trazendo algum elemento que modifica o modelo, que traz um novo insight ou alguma coisa do gênero. Por exemplo, esse aqui, o GTR, que é o modelo generalizado de tempo reversível, esse aqui não tem o nome de um autor, tá? O GTR é um dos poucos que não tem. Mas, enfim, aqui ele considera que você tem uma frequência de adenina, guanina, citosina e timina independente. Elas não têm a mesma frequência. Obviamente que a gente espera que tenha uma frequência de citosina e guanina muito próxima, né? Porque a citosina, ela se liga com a guanina. Mas aqui, isso não tem essa questão de todas as frequências serem as mesmas frequências. Não tem isso. E transversão e transição também ocorrem cada uma numa taxa independente. E assim por diante. Mas aqui a gente não considera, por exemplo, os sítios invariáveis. Lembra que eu mostrei lá no alinhamento? O que é um invariável? É aquilo que não modifica. Então, a gente pode considerar no modelo a proporção dos sítios invariáveis. E você vai olhar lá nos seus modelos e vai ver isso como
um PIV. PINV, seria escrito assim, mas é a abreviação dos números da proporção de sítios invariáveis dentro do gene que você está avaliando. Depois a gente tem, por exemplo, GTR mais I, que é a proporção dos sítios invariáveis, mais gama, que é uma distribuição que a gente tem. E assim por diante. Então, cada modelo ele vai ter alguma característica em cima dele. Esse JC69, a gente tem 69 aqui porque foi a década que ele foi o ano que ele foi descrito, foi 69. Então, ele assume que as taxas de transição e transversão são as mesmas. É a mesma coisa. O outro modelo, por exemplo, de Kimura 2P, ele fala que não, que as taxas de transição e transversões são diferentes e assim por diante. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração quando vocês estiverem fazendo as análises, não esqueçam disso, é que a gente pode particionar os nossos modelos. Como assim, professora, particionar modelo? É o seguinte, quando você está trabalhando com a sequência de cloroplasto ou de mitocôndria, você concorda comigo que é uma sequência de fita única, um DNA circular? Sim. E a gente assume que não tem replicação, embora alguns registros para mitocôndria que tem replicação, começaram-se alguns trabalhos, mas a gente, via de regra, desconsidera a recombinação. Então, quando a gente vai trabalhar com cloroplasto, DNA cloroplastidial mitocondrial, a gente pode juntar, concatenar as regiões e fazer uma única análise para toda aquela região. Não tem necessidade de particionar. Por quê? Porque a gente tem uma única molécula ali conectada. Quando a gente trabalha com marcador nuclear, isso não acontece, porque a gente tem uma fita dupla, certo? Aí quando você separar o haplótipo, você vai ter 2 haplótipos para o mesmo indivíduo, porque é uma fita que veio do pai e uma fita que veio da mãe. Sendo que no DNA nuclear a gente tem a recombinação, então essas regiões elas podem trocar entre si fragmentos de DNA. Em virtude disso, para as regiões nucleares, a gente faz o que a gente chama de particionar. Então, para cada região nuclear, você vai estimar um modelo distinto, um modelo de substituição para cada uma dessas regiões que você está estudando. Você não vai concatenar. Até porque, gente, inclusive eu peguei esses dias um artigo de revisão e eu estava vendo que as pessoas estavam concatenando o marcador nuclear, só que a pessoa trabalhou com o marcador que ocorria num cromossomo e concatenou com o marcador que ocorria em outro cromossomo. Então, perceba, já não está legal você concatenar no mesmo cromossomo. Mas supondo que você faça um teste e verifica que não tem recombinação. Beleza, não tem recombinação, fechou, mesmo cromossomo. Mas se está em cromossomos distintos, aí a história já muda completamente. Então, você tem que estimar para cada um dessas regiões que você está trabalhando, tá bom? Beleza. Só que aí, a gente já está indo para a prática no J-Model Test. O que acontece quando você tem lá os seus resultados? Você vai ver que ele, às vezes, seleciona modelos muito complexos. E alguns programas, como o MrBase, para você fazer uma árvore filogenética, pode até utilizar aqueles parâmetros que ele coloca para você. Mas tem outros que não. Então, o que acontece? Por exemplo, o BIST. O BIST não tem aquele tanto de modelo refinado. Não tem. Então, o que acontece é que a gente tem que olhar qual que é a família do modelo e buscar, então, o modelo mais simples que seja ancestral dentro daquela família de modelos. Como assim, Nath? Viajei. Calma. Geralmente, os modelos, eles são modificações de modelos anteriores que ocorreram. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o modelo bem derivado aqui, ó, lá embaixo. E esse artigo aqui é do Posada 2008. Quem tiver interesse é bom ter. E aqui eu vejo os modelos mais derivados, vamos dizer assim, mais robustos. E aí, quando eu vou olhando para trás, eu vou vendo de qual família ele derivou. Então, por exemplo, esse aqui, ó, GTR mais I, ele veio da família GTR, que veio de HKY. Então, a gente pode olhar isso e selecionar, então, aquele modelo que é um pouco mais simples para a gente conseguir utilizar. Com modelos complexos demais, gente, a gente fala, não, vou estimar o melhor modelo. Às vezes,
prejudica a sua análise, porque ele não vai representar mesmo o que está acontecendo ali. Então, às vezes é melhor você pegar um modelo um pouquinho mais simples para você conseguir melhorar ali a sua estimativa da sua árvore. Por isso que fazer uma árvore filogenética não é algo tão simples. Você pode, inclusive, testar modelos, não só a quantidade de corridas que você coloca. Eu já tenho uma aula aqui no canal sobre como fazer uma análise no MrBase, tá? Com uma análise de filogenia. Então, eu vou abrir agora o programa JModel Test para a gente fazer a nossa prática. E enquanto eu vou abrindo aí, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando nos comentários, tá bom? Assim, é uma aula um pouco complexa? Sim, é uma aula um pouco complexa. Mas eu queria dar pelo menos um panorama para vocês, porque eu sei que tem uma galera que utiliza e que precisa dessas análises. Então, abri aqui o programa JModel Test, programinha aberto. Como é que eu vou fazer a minha análise? Venho aqui na opção do menu File e venho em Load, carregar o alinhamento. Você pode colocar esse alinhamento tanto em extensão Philip, que é uma extensão que a gente usa, Nexus também, mas aqui eu acho mais fácil a gente colocar no próprio FASTA mesmo, sabe? Para que ter mais trabalho, né? Então já pego o próprio alinhamento na extensão FASTA. Então, selecionei o meu arquivo .faz, que é a extensão FASTA, que abre no BioEdit, no Civil, que são programas de alinhamento. Poderia estar em .fi? Poderia estar em .nexus? Poderia, mas eu estou usando aqui .faz. Abrir. Então, olha só, quando ele abre, ele já reconhece o número de sequências que a gente tem. Eu tenho 27 sequências e 1.192 sítios dentro daquilo que eu importei. Então, para fazer a nossa primeira análise, você vem na opção Análises. Eu vou falar um pouquinho pausado para depois vocês conseguirem acompanhar o vídeo, tá? Computar o score de likelihood, porque aqui o JModel Test ele faz uma análise por likelihood. Então, computar. Aí aqui é que vem o pulo do gato. Tem vários parâmetros para a gente escolher aqui. O que acontece? Supondo que você está fazendo uma análise de filogeografia, tá? E aí, lá no BIST, que é o programa que a gente geralmente usa para fazer a datação das nossas linhagens, tem várias versões. A versão 2 para frente tem o B-Model Test, que ele mesmo seleciona o melhor modelo evolutivo para você dentro do próprio BIST. Isso não é o que ocorre em alguns outros programas, mas lá seleciona. Tem outras versões do BIST que são muito maravilhosas e ele não seleciona. Aí você tem que colocar o seu modelo. Nessa versão 2, você pode também, se você quiser. Se você não quiser que o BIST selecione para você. Mas como ele tem poucos modelos, ele não tem muito. Aqui, ó, quando a gente coloca, por exemplo, bem nessa opção, número de esquemas de substituição, ele está falando quantos modelos, mais ou menos, a gente vai estimar. Então, se eu marcar um número de esquema de substituição aqui de 203, ele vai procurar qual é o melhor modelo dentro de 1.624 modelos existentes. Então, lembra que eu falei para vocês que por que não é o modelo que representa? Porque eu vou pegar dentre os modelos que nós temos e eu vou ver qual melhor explica aquilo que eu tenho nos meus dados. Não significa que é a realidade. Então, esse modelo de substituição nucleotídica é simplesmente uma simplificação da realidade, vamos assim dizer. Então, se eu tenho aqui 1.624 modelos, ele vai escolher, dentre esses 1.624, aquele que melhor explica. Se eu coloco um número de substituição no esquema de 7, por exemplo, ele já cai para 56. Então, dentro dos 56, ele vai pegar aquele que é melhor. Não, Nath, mas eu não estou entendendo. Não é melhor pegar o que melhor representa dentro daquele tanto? Aí a gente tem que ir com parcimônia, mas não é no sentido da análise de parcimônia, porque a análise de parcimônia não funciona para selecionar modelos evolutivos. É no sentido da gente pegar o modelo mais simples, entendeu? Começar com ele. Depois, se você quiser sofisticar e testar e ver se você consegue estabilizar suas árvores, tudo bem. Mas priorize pelo mais simples, tá?
Então, geralmente eu não indico marcar esse 203 aqui. Quer marcar o 11? Beleza, marca lá. O 7. 3 eu já acho que é muito pouquinho, 24. Mas pode também, porque geralmente a gente acaba, principalmente por filogeografia, pegando mais simples. Para as árvores filogenéticas, não. A gente pega alguns que tem uma descrição mais pormenorizada das coisas, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, simplesmente por causa do nosso tempo, porque eu vou rodar junto com vocês, o 7, mas geralmente para as minhas análises eu escolho o 11, tá? Se eu escolhesse o 11, então ele testaria dentro dos 88 modelos que eu tenho disponíveis aqui no JModel Test qual melhor explicaria. Mas lembra, vocês são entendedores e entendedoras. Qual melhor explicaria, qual o melhor modelo de substituição nucleotídico para as minhas amostras, dentre aqueles que eu testei. Então, vou colocar o 7 e vou colocar para computar likelihood. Compute likelihood. E agora ele vai trabalhar. Ele está estimando aqui, considerando todos os modelos, como é que as nossas sequências se respondem em relação a cada um dos modelos. Ó, os modelos que ele está testando aqui, ó, tá vendo? Do ladinho. Beleza, então aqui ele fez os cálculos para mim, considerando cada um dos modelos que eu tenho, tá? Então, por exemplo, se o meu melhor modelo fosse, deixa eu pegar o mais simplesinho aqui, sei lá, esse aqui, ó, TRNF mais I, sítios invariáveis, eu teria uma frequência, aliás, uma proporção de sítios invariáveis de 0,49, tá? Aí já, se eu olhar aqui, nesse outro, HKY mais I mais G, eu já teria de 0,94. Veja que mudou. Aqui é 49, aqui é 94, muda muito. Então, ele vai computar isso daqui. E uma vez que ele computar, ele vai ver qual melhor explica. Né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem a proporção das transversões e das transições, enquanto outros modelos não têm. Beleza. Então, agora vamos pedir para que ele selecione qual é o melhor modelo evolutivo. Então, para isso, a gente vai vir no menu Análises novamente. E aqui, gente, nós temos três possibilidades, mas vamos pegar essas duas aqui, que é a que a gente mais utiliza. A gente pode fazer o cálculo por arcaic, fazer essa seleção por arcaic, ou por BIC, que é a análise bayesiana. O que acontece? BIC performa muito bem, quando o verdadeiro modelo está inserido dentro da gama de modelos que você está testando, tá? E o arcaic, geralmente, ele seleciona um modelo muito complexo mesmo. Por isso eu falei para vocês daquele artiguinho do Pousada 2018, para você olhar as famílias de modelo, porque às vezes se você escolher para estimar por arcaic, a arcaic vai estimar uma coisa tão complexa que às vezes você vai ter que ir lá naquela família de modelos e vai ter que verificar de qual família vem aquele modelo que ele estimou para você pegar uma versão mais simplificada daquele modelo. Por isso que eu falei para vocês que às vezes nem adianta você colocar aqui, por exemplo, aquele esquema lá que vai dar mais de 1000 possibilidades de modelos a serem testados, tá? Foi por isso que eu falei isso. Então, o arcaic tem esse lado, né? Que ele vai estimar um modelo mais complexo, e BIC tem um lado que ele vai estimar muito bem se tiver o modelo verdadeiro ali para os seus dados. Mas o fato é que em filogenia nenhum modelo é tão complexo quanto a realidade, não é mesmo? E o modelo verdadeiro, de toda forma, está fora do conjunto das coisas que nós estamos avaliando. Então, se você quiser uma seleção de modelos mais simples, talvez BIC seja uma boa opção para você, tá? Eu sou a professora Nath, gosto muito de escolher aqui o arcaic. Eu gosto mais. Ah, porque é melhor ou pior? Não, é uma escolha que eu fiz com base nos meus testes, em como eu faço o meu trabalho, como eu consigo a minha estabilidade nas minhas análises subsequentes, porque o que a gente faz aqui no JModel Test é pegar um resultado que a gente vai usar para análises subsequentes, né? Então, você pode fazer o teste e ver o que responde melhor para o seu dado. Eu vou fazer o cálculo por arcaic. Então, clico aqui nessa opção. Beleza. Uma coisa legal de se fazer é marcar essa opção aqui, ó, Write Pulp. Pulp é um programa de filogenia que a gente tem, tá? E quando você pede para ele escrever aqui no bloco do Pulp, como se fosse a configuração do Pulp que a gente coloca embaixo do arquivo de entrada dele,
desse programa de filogenia, para a gente facilita muito a vida, porque a gente pode usar esse bloquinho que ele já escreve, já põe no formato certinho no Mr. Base. Por isso que eu gosto de usar, porque aí você não precisa ficar catando coisa e montando o seu bloquinho. Ele já sumariza o modelo para você. E aí, se você precisar usar no Mr. Base ou usar em qualquer outro software que você queira, no próprio Pulp, você pega já aqui. Então, vamos lá. Do a Kaique Calculation. Tcharam! Já fez. Então, olha só, ele está falando ó, que ele selecionou dentre os 56 modelos que ele tinha. E aí, o que ele faz? Aqui, o resultado dele vem depois desse bloquinho aqui, ó. Informação do critério de Akaique. Então, ele colocou que o modelo que ele selecionou foi o F81 mais I, que são os sítios invariáveis. Ele colocou a frequência da adenina 0,32, a frequência da citosina 0,16, da guanina 0,15 e da timina 0,35, tá? A proporção de sítios invariáveis aqui foi de 0,98. Isso quer dizer que quase que eu não tenho variação no meu sítio, quase não tem tanto polimorfismo no que eu estou avaliando aqui, porque é a proporção de sítios invariáveis, então se é invariável não tem variação, né? Foi muito, muito, muito alto. Aqui a gente tem todos os nossos modelos aqui que foram testados, os valores de delta, os pesos e tudo mais. E aí logo depois disso a gente vem então com os outros modelos que foram selecionados, tá? Mas o primeiro que ele coloca aqui foi o modelo que melhor descreve. E aí aqui, tá vendo que tá escrito ó, Begin Pulp, comece com Pulp, e aí aqui é aquele bloquinho que eu disse para você que ele costuma fazer para você só copiar e colar e fazer a sua análise lá no Pulp ou no Mr. Base, tá? Como o nosso modelo escolhido foi bem simplesinho, então ele só colocou aqui a frequência de cada base que a gente tem. As frequências ele considerou iguais por causa do modelo, né, de transversão para transição. E a proporção de sítios invariáveis, isso daqui. Aí você pode copiar no Mr. Base e só trocar esse Pulp aqui. Coloca Begin Mr. Base que vai rodar bonitinho, tá bom? É isso. Aqui embaixo ele tem, inclusive, uma árvore gerada para você. E esses valores aqui, ó, dependendo do programa que você abrir, como o Figtree, por exemplo, é a informação que você precisa para carregar uma árvore. Lembra que a gente conversou no começo da aula que a gente estima os modelos evolutivos a partir das mudanças nos nucleotídeos, nos sítios que representam os ramos das árvores filogenéticas? Então, aqui então é a nossa representação da nossa árvore filogenética. Tem como, Nath, ver a árvore filogenética aqui? Tem, não é aquele gráfico mais maravilhoso do Brasil, mas tem. A forma de você ver, de você encontrá-la, é aqui, ó, nessa opção, Model Average Phylogeny. Cliquei aqui, ok. E aqui está a nossa arvorezinha com suporte muito pobrinho, tadinha bichinha. Né? Tá aqui com suporte muito ruim, mas é porque essa região que eu mostrei para vocês, eu escolhi um modelo que tinha uma variação bem pequena para a gente andar rápido, porque quanto mais variação a gente tem nas nossas sequências, mais ele demora. Porque pensa, vai ter que fazer o cálculo da transição, transversão, frequência de cada base, computar cada um dos modelos. Então, não tinha muita variação. Mas aqui a gente tem a nossa árvore filogenética bonitinha. Tem uma outra forma de você ver os resultados aqui, que você pode vir aqui, selecionar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colar no bloco de notas? Pode. Mas uma maneira de você olhar os resultados é aqui, a Results, aí vem Show Results Table. Aí, ó, ele vai mostrar cada um dos modelos, o que calculou para cada um deles, as frequências, tudo certinho. Tem outra forma, Nath, de ver? Tem sim, tem uma que eu gosto bastante, eu não vejo quase ninguém explorando. Você vem aqui, ó, em Build, HTML, aí ele vai colocar os resultados para você no HTML. Então, deixa eu achar ele aqui. O da Riba foi quem fez o programa, mas o Posado foi quem fez a primeira versão do JModel Test, Aí ele vem aqui, ó, contando tudo para vocês, ó. Aqui foram tantos esquemas de substituição que a gente usou,
56 modelos candidatos, então, né? Dentro daquilo que a gente conversou. E aí aqui ele vai contar pra gente cada uma das letrinhas que a gente tem lá. Então, por exemplo, o I são sítios invariáveis, que a gente já conversou. O F são modelos que incluem as frequências de base, tá? O G é a distribuição gama. A distribuição gama é quando você inclui a taxa de variação entre os sítios que você está estudando e assim por diante. Então, aqui ele coloca cada um dos modelos, a frequência que foi estimada para cada uma delas. Por exemplo, gente, por que para JC não foi estimada? Porque a gente assume que as frequências são iguais. Então, não faz sentido, né? E assim por diante. Tem tudo aqui, ó. Aqui a árvore que descreve o melhor modelo evolutivo. Tananã, o bloco do Palp. E é isso. Essa é a análise que a gente faz no JModel Test para estimar, nunca se esqueçam, estimar o melhor modelo de substituição nucleotídica dentre aqueles que a gente coloca ali para serem confrontados. Tem alguma dúvida, gente? Se tiver, a hora de perguntar para a gente finalizar a nossa conversa. Eu quero lembrar vocês, aqueles que estão aqui hoje, muito obrigada pela participação, fiquei muito feliz em ver tanta gente querendo aprender sobre o JModel Test. Na semana que vem, a gente vai ter a Semana do DNA em Foco. E a Semana do DNA em Foco, a gente vai ter algumas aulas práticas, tá? No Structure, no Mr. Base não, no Beast. A gente vai aprender a usar o Tracer, o Tree Annotator, diversos programas que a gente usa tanto em genética de populações, como em filogeografia. Vai ter muita coisa bacana. Para você participar da semana, é só você entrar lá no link, eu coloquei aqui no comentário, tem aqui no chat, mas também tem lá na página do Instagram. Coloca seu nome, seu e-mail para eu poder mandar para você todo o material que a gente vai utilizar na nossa aula prática, porque aqui eu não mandei nada para vocês irem me acompanhando, mas na aula que a gente vai fazer eu vou mandar para vocês baixarem os programas antes, e aí a aula é fechada, é um pouquinho diferente, é um evento que estaremos juntos aí por 3 dias, tá bom? Deixa eu ver. Ju, o que ela perguntou? Não, você pode... a Ju tá perguntando. Você não faz pelo Mega? Não é tão confiável? Você pode fazer pelo Mega, não tem problema nenhum. É só mais um modo de você estimar. É que também, via de regra, nos artigos que a gente faz Você fala o modelo evolutivo ou árvore filogenética? Porque aqui eu mostrei a árvore filogenética só para mostrar que é possível verificar isso no JModel Test e explorar isso, porque eu não vejo quase ninguém explorando. Mas eu, particularmente, quando vou fazer a minha árvore filogenética, eu uso o Mr. Base, tá? Ou se eu quero fazer, por exemplo, uma árvore de aplóticos, tem como você usar o Mega, e aí eu posso fazer uma outra aula sobre isso depois. A gente faz uma árvore de filogenia no Mega e consegue importar para o Haplotype Viewer, que é um programa, e ele gera os haplótipos com a árvore filogenética. Mas é uma coisa maravilhosa, gente, muito lindo que fica o trabalho. E dá para fazer isso, mas assim, se você estiver perguntando sobre a árvore filogenética, eu estimo no Mr. Base, eventualmente no Mega, mas eu gosto do Mr. Base porque lá eu modelo, eu deixo correr, eu tenho uma confiabilidade bem legal para análise bayesiana, gosto muito. E eu não sei se o Mega ele faz a estimativa de modelos evolutivos. Se alguém trabalhar com o Mega e puder colocar, eu não lembro se ele faz a estimativa de modelos evolutivos, mas se ele fizer um programa super confiável. Geralmente a gente vê nas publicações o JModel Test, mas é porque a gente sempre vê, assim, um padrãozinho, né, nas coisas. Se ele estimar, não teria problema não. É um programa super confiável, tá bom? Se ficou claro, dá um joinha. Se não ficou, taca a pergunta, que a gente tá aqui para isso. Viu, gente? Acho muito bom quando vocês aproveitam e participam. Pronto, a Juliana tá falando que o Mega faz estimativas de modelo. Tranquilo, pode usar, tá? Tranquilinho. Não tem problema nenhum. Só que assim, pode ser que algum revisor vai falar assim, por que você não usou o JModel Test? Pode ser, mas aí você explica, porque eu quis usar o Mega, porque ele faz análise assim assada, então tem tanta confiabilidade quanto. O pessoal gosta muito do JModel Test porque foi o Posada quem fez, e Posada, ele tem grande contribuição nessa linha de modelos evolutivos, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada no Mega, provavelmente eles utilizam
é a mesma abordagem, tá bom? Eu olho lá e conto para vocês depois nos stories da vida do Instagram. Mas não se preocupe com isso. Então tá, minha gente linda, maravilhosa do Brasil. É isso, amanhã estaremos aí então, 8h30 da noite, trabalhando com o Arlequim, mostrando para vocês como é que a gente faz análises por lá. Um super abraço para vocês, muito obrigada e até amanhã, 8h30, no mesmo Nath horário, Nath lugar. Beijo grande, até breve!